Olá pessoal, essa é a aula introdutória de Física 3 para Engenharia. O assunto trabalhado nessa disciplina é o eletromagnetismo e os conteúdos abordados dentro desse tema são clássicos em qualquer curso de Física 3 para as engenharias. A gente vai seguir a ordem que está colocada aí, que é a ordem didática que encontramos na maioria dos livros-textos sobre o eletromagnetismo. Alguns conteúdos serão explorados com maior profundidade do que outros. Esses são os dois livros que eu vou seguir, ou seja, a sequência das aulas acompanha a sequência desses livros. Eles são parte da bibliografia básica da disciplina de Física 3 das nossas engenharias do campus. Você não precisa se limitar a esses dois livros apenas, eu recomendo fortemente que você explore toda a bibliografia complementar da disciplina, beleza? Então, para essa primeira aula, vamos estudar a carga elétrica, os processos de eletrização e a lei de Coulomb. A fim de resumir o tema, eu decidi recortar bastante o contexto histórico do eletromagnetismo e focar nas definições e aplicações dos resultados. A palavra eletricidade talvez traga às nossas mentes imagens de uma tecnologia moderna e complexa. Por exemplo, as gigantescas torres e redes de transmissão elétrica, a própria luz, equipamentos eletrônicos, ondas eletromagnéticas, motores e geradores elétricos, a eletrônica, computadores e todo o nosso sistema de informação e comunicação atuais envolvem a eletricidade em algum momento. Mas a força elétrica, ela tem um papel muito mais profundo em nossas vidas, porque de acordo com a teoria atômica, é a força elétrica que mantém os átomos e as moléculas unidas para formar líquidos e sólidos. Ela também está envolvida no metabolismo de nossos corpos e na transmissão de informação entre nervos e cérebro. Muitas das forças que estudamos em mecânica, como o atrito, o anormal, a força elástica e qualquer outra força de contato que você possa imaginar, elas são resultantes da força elétrica agindo num nível atômico. Por isso ela é considerada uma das forças fundamentais da natureza. A gravidade, por outro lado, é uma força diferente da força elétrica e também fundamental. Vale também ressaltar que esses fenômenos eletromagnéticos, eles são conhecidos dos humanos há muito tempo. Existem registros de peixes elétricos que datam de 2700 a.C. Você já deve ter ouvido falar do âmbar, que é uma resina produzida por árvores. Ela tem a capacidade de atrair pequenos objetos depois que atritado com pelo de animais. A gente também não pode nos esquecer dos raios, que sempre estiveram por aí, né, e são fenômenos puramente elétricos. Nesse conteúdo, é importante que você tenha aprendido e esteja confortável em utilizar os conceitos de força e energia, porque novas grandezas físicas serão definidas a partir delas. Além disso, o cálculo é fundamental. As leis do eletromagnetismo elas são descritas na linguagem matemática utilizando derivadas e integrais. Então vamos começar com o conceito de carga elétrica. A ideia de carga elétrica surge de diversas observações experimentais. Não precisamos conduzir experimentos muito elaborados. Usar plástico, vidro e tecido já é o suficiente. O essencial é observarmos com cuidado. Faça esses experimentos na sua casa. Por exemplo, ao atritar um bastão de vidro com seda, o vidro ganha a propriedade de atrair pequenos objetos, como pedaços de isopor. O plástico também conseguirá atrair pedaços de papel depois que ele for atritado com lã. De novo, tenta fazer esse tipo de experimento na sua casa. Ao atritar um cano de PVC com um pedaço de pano, o cano conseguirá atrair um objeto metálico na sua direção. Nesse outro experimento, pendura-se uma barra de madeira e usa-se um cano de PVC novamente para mostrar a atração entre os objetos.
Essa atração só acontece após atritarmos o PVC com um pedaço de pano. Esse experimento é semelhante à balança de torção utilizada por Coulomb para estudar a força elétrica. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Nesse outro experimento, a gente usa um objeto carregado para dispersar o fluxo de areia devido à atração entre os grãos e o objeto. Você pode usar vários objetos carregados diferentes e o efeito vai ser o mesmo. Também funciona se você usar sal ou açúcar. Tente fazer isso na sua casa. Esse aqui é interessante. Quando a gente tenta aproximar dois objetos iguais e carregados, eles se repelem. A força de repulsão entre os corpos é inédita até o momento e evidencia dois tipos diferentes de cargas. Perceba que materiais diferentes se atraem. E por último, pegue duas folhas de papel alumínio, prenda-as a uma haste de metal e mantenha elas isoladas. Esse é um detector de objetos carregados, chamado eletroscópio. Qualquer objeto carregado que se aproxime causa um afastamento das folhas de alumínio. Isso porque as cargas elétricas se movimentam entre o alumínio e a esfera, atraídas ou repelidas pelo material carregado. O alumínio ficará com excesso de cargas iguais e sofrerá repulsão. Muito bem. A análise meticulosa desse tipo de experimentação, junto com algumas outras mais elaboradas, nos levaram às seguintes descobertas. Carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. Isso significa que ela faz parte da essência da matéria. Existem dois tipos de cargas elétricas, a positiva e a negativa. Esses nomes eles foram cunhados por Benjamin Franklin. Ele descobriu que as cargas se comportam como os números positivos e negativos. Isso é, se um objeto carregado com carga positiva recebe carga negativa na mesma quantidade, o objeto se torna neutro, assim como numa operação aritmética. Os nomes positivo e negativo são meramente ilustrativos. No nosso modelo atual de átomo, identificamos três partículas: o próton e o nêutron, ocupando o núcleo do átomo, e o elétron ocupando os arredores do núcleo numa espécie de nuvem. Historicamente, os prótons possuem carga positiva. Os elétrons possuem carga negativa. E os nêutrons não possuem carga. Então, cuidado, o próton não é carga. O próton é uma partícula que possui carga do tipo positiva. O elétron não é carga. O elétron é uma partícula que possui carga do tipo negativa. Tome cuidado com isso. Outra característica importante é a de que carga é quantizada. Isso significa que existe um valor elementar ou mínimo para ela. Como sabemos que não é possível dividir um elétron, a carga de um elétron é a mínima quantidade de carga possível. Representamos esse valor pela letra E. Encontramos na natureza apenas valores inteiros de carga múltiplos de E. Então, se a gente quiser saber a carga total de um punhado de partículas, basta a gente multiplicar a quantidade de partículas pela carga elementar. A carga elementar possui o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, cuja unidade é em homenagem a Charles Coulomb, cientista francês. Outra característica é que a carga elétrica é sempre conservada. Isso significa que ela não pode ser criada nem destruída. Uma carga pode ser transferida de um objeto para outro, à medida que os elétrons e os íons se movem, mas a quantidade total de cargas se mantém constante. O núcleo atômico, por ser mais pesado, tende a permanecer no mesmo lugar. E por último, cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. É a primeira vez que encontramos forças de ação à distância após a gravidade.
Além disso, é a primeira vez que observamos uma força de caráter repulsiva na natureza. E agora eu quero frisar bem essa informação aqui, ó. Naturalmente, os átomos eles são neutros. Isso significa que eles possuem igual quantidade de prótons e elétrons. E o efeito das cargas se anula. Quando um átomo perde elétrons, ele fica positivo. Quando ele ganha elétrons, ele se torna negativo. Lembrando novamente que quem se move são os elétrons. Agora, uma palavrinha sobre condutores isolantes. Condutores são a classe de materiais que permitem a mobilidade de elétrons. Nesses materiais, os elétrons de valência são fracamente ligados ao núcleo atômico e estão livres para se mover por todo o material sólido, formando uma espécie de mar de elétrons. Todo o excesso de elétrons que seja introduzido nesses materiais se espalha pela superfície do material devido à repulsão elétrica entre eles. O movimento de cargas através de um material é o que chamamos de corrente, e os elétrons que se movem são chamados de portadores de carga. Exemplos de condutores são os metais. Ao representar um condutor carregado, a gente deve representar sempre o excesso de cargas na superfície desse condutor. Já os isolantes são a classe de materiais que não permitem a mobilidade de elétrons. Isso porque os elétrons de valência dos átomos estão fortemente ligados a um núcleo e não são livres para se mover. Quando elétrons são transferidos para um isolante, eles permanecem no local onde foram colocados. Eles não se espalham pelo objeto. Essa aqui é uma representação possível de um isolante carregado. Os exemplos de isolantes são o vidro, a borracha, madeira seca, plásticos. Vamos comentar agora sobre os processos de eletrização. Vamos começar pela eletrização por atrito. Ao atritarmos dois materiais, nós transferimos elétrons de um para o outro. As forças de atrito causam quebras moleculares da superfície e podem criar íons moleculares positivos em um material e negativo em outro. Por exemplo, ao atritar lã com vidro, a gente transfere elétrons do vidro para a lã, deixando uma região da lã negativa e uma região do vidro positiva. Após o processo, os corpos atritados possuirão cargas elétricas opostas. Apenas isolantes podem ser eletrizados dessa forma. Neste exemplo, a criança troca cargas com o escorregador. O excesso de cargas no seu corpo faz com que seus cabelos sejam repelidos. Na eletrização por contato, os elétrons portadores de cargas podem se distribuir pelas superfícies de condutores quando esses entram em contato um com o outro. Isso é válido se o condutor tiver excesso de elétrons ou falta de elétrons. Em essência, os dois condutores repartem a carga que originalmente pertencia a um deles. E após o contato, os condutores possuirão cargas de mesmo sinal. Não necessariamente a mesma quantidade de cargas. A própria Terra é um gigantesco condutor devido à água, à umidade do ar e a uma variedade de íons. Qualquer objeto que esteja fisicamente conectado à Terra através de um condutor é considerado aterrado. Esse objeto reparte qualquer excesso de cargas com o planeta inteiro. Pela Terra ser tão grande, consideramos que qualquer condutor conectado a ela está completamente descarregado. O último processo é a eletrização por indução. É possível a gente induzir separação de cargas em um objeto neutro, mesmo sem tocá-lo. Se a gente aproximar um bastão carregado positivamente de uma esfera condutora neutra, o bastão atrairá elétrons livres para uma região próxima a ela, tornando essa região negativamente carregada. O outro lado da esfera se torna positivamente carregada pela falta de elétrons e predominância de núcleos atômicos. Agora a gente conecta a esfera condutora à Terra. Dessa forma, ela atrairá elétrons, tornando-se negativamente carregada. Ao cortarmos o fio terra e afastarmos o bastão, a esfera continuará negativamente carregada. O processo é o mesmo se o corpo A for negativamente carregado.
Nesse caso, os elétrons serão repelidos para a Terra, e após cortarmos o fio, a esfera B se tornará positivamente carregada. Nesse processo, não há contato entre os corpos, apenas indução. Ao final do processo, os corpos terão cargas opostas. É interessante comentar aqui que é por esse motivo que um corpo neutro sempre é atraído por um corpo eletrizado. No caso de um condutor, a separação de cargas induzida aproxima mais as cargas de sinais opostos, tornando a força de atração maior que a força de repulsão. No caso de um isolante, cada átomo se torna polarizado, com uma região positiva deslocada da região negativa. A força de atração sobre cada átomo resulta na atração do material todo. A polarização dos objetos neutros explica grande parte dos fenômenos que a gente observou nas experiências agora há pouco. Para finalizar a aula, vamos falar da lei de Coulomb. Ela nos diz do que depende a força elétrica entre partículas carregadas. Vamos focar na aplicação dessa lei. O Charles Coulomb, cientista do século XVIII, utilizou uma balança de torção para chegar às suas conclusões. Basicamente, um fio sustenta um sistema de duas cargas que são atraídas ou repelidas por uma terceira carga. A torção do fio ou deslocamento angular θ indica a intensidade da força entre as cargas. O fio é um sistema elástico e se comporta como uma mola, de tal forma que a gente pode aplicar a lei de Hooke nesse sistema. Coulomb variou as cargas das esferas e a distância entre elas, e suas principais conclusões foram as seguintes. A força elétrica é proporcional ao produto das cargas elétricas de cada esfera. Além disso, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Esse resultado é análogo ao da força da gravidade. Em linguagem matemática, esse é o módulo da força elétrica entre duas cargas Qzão e Qzinho, separados por uma distância r. Essa fórmula é válida apenas para partículas pontuais, ou para poucos objetos que podem ser tratados como partículas pontuais. Essa constante K é chamada de constante eletrostática e é dada por aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ela ainda pode ser substituída por constantes mais fundamentais, como o π e o ε0. ε0 é chamado de permissividade do vácuo ou espaço livre, e o seu valor é 8,86 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado, Newton metro quadrado. Anote todas essas informações que a gente vai usar muito tudo isso aqui. Para a gente desenhar o vetor, a gente precisa da direção e do sentido dele. A direção do vetor é a linha que guia o vetor. Nesse caso, é a linha que une as duas partículas pontuais. Essa direção é chamada de direção radial. Para determinar o sentido do vetor, já sabemos da experimentação que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, nesse primeiro caso, temos duas cargas de mesmo sinal separadas de uma distância r. Como sabemos que elas se repelem, essa é a força que a carga 1 aplica sobre a carga 2. E essa é a força que a carga 2 aplica sobre a carga 1. Essas forças elas são iguais, mas em sentidos contrários. Nesse segundo caso, duas cargas de mesmo sinal. E novamente a gente vai ter vetores desenhados dessa maneira, indicando a repulsão entre as cargas. No último caso, cargas de sinais opostos. Devemos representar os vetores dessa maneira, porque agora a força é de atração. Legal? Então na próxima aula a gente vai aplicar a lei de Coulomb em 4 exercícios básicos. Um abraço a todos aí.